Oi, gente! Hoje a gente veio aqui para responder algumas perguntas. As pessoas procuram a gente e enchem a gente de perguntas, então a gente vai responder algumas delas referente a como é vir ser au pair, fazer o intercâmbio de au pair e estar num relacionamento e o namorado ou a namorada ficar no Brasil. Então a gente vai falar sobre isso hoje aqui nesse vídeo. Agora! A primeira pergunta que a gente vai responder é como foram os primeiros meses longe. Pra quem não sabe, eu vim ser au pair em dezembro de 2017 e o Renan veio 7 meses depois de mim. Então, nesse tempo que ele ficou no Brasil e eu aqui, a gente sempre manteve se falar todos os dias. Sempre manteve contato. E sempre... a gente sempre fazia Skype à noite antes de dormir. E aí a gente também sempre avisava um outro onde tava, com o que tava fazendo. Porque a gente acha que a comunicação é bastante importante quando acontece isso, porque eu tava num outro país e ele no Brasil. Mas no começo foi bem difícil, porque eu saí totalmente da zona de conforto. Eu deixei, além do Renan, foi a minha família, os meus amigos, a minha casa, os meus cachorros, tudo no Brasil, pra eu chegar num lugar que eu não conhecia ninguém, com uma família que não era minha, numa casa que não era minha. Então o começo foi muito difícil. E o fato da comunicação, dele se mostrar presente, mesmo estando longe, valeu muito a pena e me ajudou bastante nesses 7 primeiros meses sozinha aqui nos Estados Unidos. Que pra mim que ficou no Brasil no começo, foi difícil, sim, foi difícil com toda certeza. Toda vez que eu lembrava de eu me despedindo dela no aeroporto era difícil, mas ainda assim eu ainda tinha minha cachorra, tinha minha mãe, tinha meus amigos, a minha sogra, então tinha todo mundo perto de mim, então era muito mais fácil passar essa dor. Então, para ela numa casa diferente, numa cultura diferente, com pessoas diferentes, com tudo diferente, e a primeira vez estando tanto tempo longe assim de tudo, de todos, foi bastante difícil. Foi bastante difícil. Mais difícil. A outra pergunta é como vocês fazem para manter o relacionamento. Como vocês fizeram para manter o relacionamento à distância? A gente ainda tem um relacionamento à distância, porque aqui nos Estados Unidos a gente não mora próximo, a gente não mora no mesmo estado. Eu moro um pouco mais longe, eu moro em Nova Jersey e o Renan tá em New Hampshire, então é um pouco diferente, um pouco mais longe um do outro. Então a gente continua fazendo o que a gente fazia quando ele estava no Brasil. A gente se comunica bastante, a gente faz Skype toda noite antes de dormir. E a gente tá sempre avisando um outro o que tá fazendo, onde que tá e com quem que tá. Porque a gente acha que é isso, né, amor? Comunicação e confiança. Sim, mas não pra perseguir, pra saber assim, o que você tá fazendo, onde você tá fazendo, quem que você tá fazendo, é a mãe de quem? Me passa o endereço, me passa o CPF. Não é isso também, é só CPF. falar. Eu tô trabalhando agora, eu tô indo no playground. Tipo, porque a gente dirige o tempo todo, a gente tá sempre indo e vindo pra alguns lugares, tá sempre indo e vindo pra centro, a gente tá dirigindo. Então, quando a gente sabe que do nada a pessoa não tá respondendo, fica muito tempo sem responder, pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Então, se a gente pelo menos sabe aonde a pessoa tá, a gente fica mais calmo. Mas já teve vezes de eu, aqui de New Hampshire, eu ir bater lá em Boston fazer curso e não avisar para a dia que eu tava voltando. E ela sabe que de Boston até a minha casa é 2 horas. E começou a dar 2 horas e meia, 2 horas e 40, quase 3 horas e eu não respondi. Ela achou que eu tinha me acidentado. E ela só tinha parado pra comprar um chocolate quente e não respondi ela. Então é só pra não assustar a outra pessoa, sabe? Mas não por... perseguição. Deve estar traindo, deve estar com fulano, ou secreto. Não, isso não existe. Mas é isso, é comunicação. Acho que comunicação facilita em tudo. Tanto no relacionamento de namoro, de noivado, com a sua host family. Comunicação é tudo nesse programa. Sim. O que vocês fizeram para se distrair nesse tempo longe um do outro?
No meu caso, quando eu cheguei em Seattle, então, no estado de Washington. Então, além da gente já estar longe, a gente estava no fuso horário muito louco, que era tipo 6 6 horas de horas de diferença. diferença. Então, quando era meia-noite pra mim, era 6 da manhã pro Renan no Brasil. Então, era muito, muito louco. E eu, nesse tempo, graças a Deus, eu fiz muita amizade lá em Seattle. Então, o que me ajudava bastante era as meninas, era as amizades que eu fiz. Então, a gente saía, a gente chegou aí uma ou duas vezes num barzinho lá à noite, mas a gente também saía bastante pra conhecer em volta de Seattle. Turistar. Então, as meninas me mostraram bastante coisa. Eu adorei conhecer elas, ainda são minhas amigas, e foi isso que eu fiz nesse tempo. Quando eu troquei de família, que esse é assunto para outro vídeo, eu também fiz bastante amizade na outra host family, porque, pra quem não sabe, eu entrei em rematch com um mês nos Estados Unidos, mas é coisa para outro vídeo. E eu acabei indo morar em Connecticut. Aí, chegando em Connecticut, foi um pouco mais fácil, porque o fuso horário já era mais próximo do Brasil. Era a diferença de 1 hora. Sim. E então acabou que facilitou. E o fato de eu ter conhecidas já lá em Connecticut, meninas que embarcaram comigo. Ó, a porta. Algumas meninas que tinham embarcado comigo, elas estavam em Connecticut, então acabou que eu fiquei mais confortável lá também quando eu troquei. E foi isso que ajudou, no meu caso, a me distrair e não ficar chorando ou tendo homesick porque eu tava longe de todo mundo e longe do Renan. E no meu caso, para me distrair, como eu já tinha acabado de terminar a faculdade, eu comecei a correr atrás dos meus documentos para poder trabalhar. Então eu estava sempre focado com o trabalho tanto da físio, e nessa época eu ainda trabalhava em bar também. Eu era bartender num restaurante mexicano e numa casa de baladas. Eu trabalhava no bar, então tava sempre trabalhando, sempre correndo atrás dessas coisas. Então eu me distraía mais trabalhando mesmo. Enquanto ela tava lá no bar dançando, tava lá trabalhando. Não tava dançando. Eu não sou de dançar em bar. Mas foi isso, no meu caso, pra me distrair, só trabalhando mesmo. Como vocês se programam pra se ver? Bom, como a gente mora longe, a gente não pode, infelizmente, se ver todo final de semana. Então, quando a gente vai se ver, a gente ou vai viajar, vai conhecer algum lugar, ou se programa pra fazer alguma coisa naquele final de semana ou naquele feriado prolongado que a gente vai se encontrar. Então, a gente sempre vai fazer alguma coisa quando a gente tá junto, Sim. né, amor? Então, a gente sempre se programa. A gente vai ficar uma semana juntos, como agora a gente vai viajar e a gente vai ficar 2 semanas juntos. Então, a gente se programou pra poder viajar e conhecer Sim. um lugar diferente juntos. Sim, como foi no nosso primeiro ano, quando a gente não fazia viagem grande, a gente passava um fim de semana só nas cidades próximas que a gente tem. A maioria das vezes ela veio para minha casa em Wayland, então a gente passeava ali por Boston, pela região. Às vezes que eu fui para casa dela, a gente também conhecia ali Hartford e a região ali de Connecticut. Sim. Aí agora que eu tô em New Hampshire, ela tá vindo também. Conheceu um pedaço do Maine comigo, que eu tava viajando com a minha host family lá, ela foi junto. Tô indo pra casa dela em New Hampshire Em em New breve Jersey. também, em New Jersey. E em breve, e vamos passear por lá, conhecer algumas cidades da região, conhecer e passear novamente em Nova York. Então é assim que a gente se programa. A gente sempre E as economiza viagens. pra quando a gente se vê, a gente fazer algo legal, a gente conhecer algum lugar diferente Sim, e dar certo. E as nossas férias a gente procura fazer viagens, ou como ela falou, fim de semana prolongado. A gente pegou um fim de semana prolongado para ir pro Niagara Falls. A gente pegou as nossas férias do primeiro ano para fazer uma road trip na Califórnia. A gente agora tá pegando as férias do segundo ano para fazer outra trip, que vai pegar Miami, Chicago E Nova York. e Nova York. E é isso que a gente faz para se ver. Com que frequência a gente se vê?
Eu acho que eu diria uma vez a cada 2 meses, se for colocar em média. Já teve vezes da gente se ver menos, tipo umas 3 vezes em 2 meses, mas já teve vezes da gente ficar tipo uns 3 meses sem se ver também, né? Acho que 3 meses nunca aconteceu, mas eu acho que 1 mês e meio, 2 meses, sim. Sim. Já aconteceu da gente ficar bastante tempo sem se ver. Dicas de como manter um relacionamento à distância. Acho que como a gente comentou no início do vídeo, a comunicação. Comunicação ajuda muito. Acho que a comunicação tá mais na base ainda do que a confiança, porque se você não tem comunicação com o seu parceiro, dificilmente vai ter uma confiança em você, já que vocês não se comunicam. Exato. Então, eu acho que primeiro de tudo é a confiança, A comunicação. a comunicação. Primeiro de tudo, então, é a comunicação. Eu acho que em segundo é se colocar um pouco no lugar do outro também. Que de repente a pessoa quer sair, mas não porque quer baladar ou quer fazer uma coisa, só quer se distrair mesmo, quer relaxar, teve um dia cansativo ou uma semana estressante e quer sair só desestressar, de repente beber uma cerveja com seus amigos. Então eu acho que se pôr um pouco no lugar um do outro, que às vezes você pode estar bem, mas o seu parceiro que tá longe não, e ele quer se distrair para não ficar louco. Então se colocar um pouco no lugar do outro também. Quer complementar? E confiança também. Eu acho que é a base de tudo. E é isso. Confiança. E a gente tem dado certo. A gente já faz 2 anos e meio que a gente tá junto. 1 ano e meio, mais ou menos, como au pair. Juntos. Sim. E tá dando certo. Então, é isso. Aí você pode estar até se perguntando, nossa, será que eles brigam? É o assunto do próximo vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido, galera. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem tá querendo ser au Segue a gente nas pair. redes sociais, @casalaupair. Isso. E Acessa até o nosso... próximo... Não, calma. Acesse o nosso blog lá também, do lado de fora.blog. A gente tá sempre compartilhando lá as nossas viagens também, dando mais dicas detalhadinho, escrito, tudo bonitinho. Então, a gente aguarda vocês no próximo vídeo, fechou? Até a próxima.